Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube, Nó do Norte Astrologia Tradicional. Eu sou o Guilherme Decali e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o mapa de um anônimo. Eu quero demonstrar como que uma importante característica que essa pessoa tem, definidora de muitos problemas que ela enfrentou, é representado aqui em sua natividade. Então, quem tem me acompanhado há um tempo sabe que eu faço mais análises rápidas de pessoas que ou são famosas ou foram importantes de alguma maneira para a história, mas hoje, pela primeira vez, eu trago aqui o mapa de um anônimo e vem lá do Astro Databank, né, que é um banco de dados bem confiáveis. E aqui o que importa mesmo é essa configuração astrológica que eu quero demonstrar para vocês. Então essa pessoa, ela é uma mentirosa compulsiva. Isso é uma questão que ela não consegue controlar, não é um traço de caráter desviado necessariamente, eu não tenho condições de fazer esse tipo de julgamento acerca dela. O máximo que eu posso dizer é que é um problema que ela própria reconhece e que, enfim, é maior do que ela, mais forte do que ela. É algo difícil dela combater e que, obviamente, acaba prejudicando as suas relações, prejudicando a sua própria reputação e a qualidade, né, da sua vida. Então, pessoal, o que representa a mentira no mapa natal? A mentira ela é regida pelos maléficos, né? Marte e Saturno, e geralmente associados a Mercúrio. O Mercúrio ele é um astro de natureza neutra, ele não é um benéfico nem um maléfico. Quando ele está associado aos benéficos, ele age mais para o bem. Quando ele está associado aos maléficos, ele age mais para o mal, entre aspas. E o Mercúrio ele não tem um código moral, ele não tem uma essência. Ele não está preocupado em se expressar sempre para uma direção, muito pelo contrário, ele se adapta de acordo com as regras que lhe são apresentadas, com as regras do jogo. Ele joga conforme o planeta que ele está se relacionando, ou os planetas com os quais eles estão se relacionando. Então, Mercúrio, como se fosse uma carta coringa aí do céu. E ele representa a nossa mente, a nossa comunicação, então, tanto a verdade quanto a mentira, quando são expressos verbalmente, acabam passando pelas mãos ou pela língua de Mercúrio. E daí, quando ele recebe influência de Marte, de Saturno, ou dos dois, ele pode ser um significador aí de uma tendência a mentir. Quando tem a influência de Marte, essas mentiras elas podem ser mais impulsivas ou para situações pontuais, aquela coisa que escapa da boca da pessoa, que ela não necessariamente premeditou aquilo, que ela pode ter elaborado na hora, ou dependendo, às vezes até premeditou, às vezes até ela tem já uma intenção que ela estava guardando, uma intenção negativa para obter alguma vantagem, mas geralmente são questões mais pontuais. E quando recebe uma influência de Saturno, ou são conspirações, então mentiras assim que transformam a aparência da pessoa, a forma como ela se mostra para determinado grupo, ela está desempenhando um papel que não é ela, mas porque ela tem um objetivo maior, então é algo muito mais estratégico, mais meticuloso, ou pode ser falsidade, simplesmente. Pessoa falsa, pode ser isso. Agora, vocês não podem observar, por exemplo, mapas de pessoas que têm Mercúrio em conjunção a Marte, Mercúrio em conjunção a Saturno, ou em aspecto com esses planetas, e dizer que a pessoa ela tem essas características. É claro que é uma sinalização, mas a gente tem que levar em conta o mapa como um todo e a gente também tem que levar em conta que os maléficos eles também têm as suas virtudes. Por exemplo, Mercúrio com Marte, pessoas com um pensamento extremamente assertivo, com uma capacidade de secar as informações, que podem ser muito boas na argumentação, podem falar de uma forma imponente, o que acaba inspirando ou amedrontando pessoas.
com Saturno pode trazer muita inteligência também, uma visão científica, calculista sobre as coisas, capacidade de se aprofundar em muitos temas. Então, não podemos ser categóricos, a gente tem que entender duas coisas, né? Primeiro que o mapa ele precisa ser visto como um todo. Segundo que eu acredito que a maior liberdade que o ser humano tem é a liberdade de trabalhar em torno de si mesmo e poder se expressar para um lado ou para o outro de acordo com as ferramentas que ele traz e desenvolve nesse mundo. Dito isto, né, vamos ver aqui o mapa dessa pessoa que sofre de sei lá, se é um distúrbio, me corrijam aí, é uma tendência a mentir compulsoriamente. O Mercúrio, ele recebe aqui uma quadratura muito próxima do Marte. E conjunções, quadraturas, mais até do que a oposição de Mercúrio e Marte, costuma já ser um primeiro sinal de uma pessoa que mente, ou como um comportamento constante, ou como eu comentei, às vezes em alguma situação pontual relevante. Agora, não é só isso. O Mercúrio ele está nos termos de Marte, essa subdivisão, então ele tem aqui um apreço maior para além dessa influência por aspecto que ele recebe. O Marte ele está superior a Mercúrio. O que é isso, né? Os aspectos eles podem ser superiores ou inferiores. Os planetas, na verdade, se posicionam nos aspectos de uma maneira superior ou inferior. O Marte, apesar dele parecer assim pela imagem do mapa de que ele está mais para baixo, ele fica superior nessa quadratura, né? Então ele domina um pouquinho mais o Mercúrio nessa configuração. E muito importante, o Marte ele está conjunto à estrela Algol. Algol, você já com certeza que estudam astrologia já ouviu falar que ela representa acidentes, muitas vezes no pescoço, porque ela tem relação com o mito da Medusa, que é aquela górgona que foi derrotada pelo Perseu, ela foi decapitada pelo herói, né? E também pode falar de medos paralisantes, pelo fato da Medusa petrificar com seu olhar. Enfim, ela tem sim essas associações, mas aí entra a prática, né? Nesses anos de estudo, eu percebi um padrão muito constante de que essa estrela está associada a pessoas que mentem ou pessoas fraudulentas, pessoas que plagiam ou qualquer coisa nesse sentido. De novo, não é porque a pessoa tem algo, sei lá, no ascendente ou com Marte ou sei lá o que elas tenha essa questão, né? Mas essa estrela ela aparece muito quando a pessoa tem. E eu percebi que não é uma coincidência, mas é que ela influi nessa configuração. E então a gente tem, de novo, esse Marte em quadratura superior com o Mercúrio nos termos de Marte, o Marte conjunto ao Algol. Para além disso, esse Marte é importante para a constituição do comportamento da pessoa porque ele foi o último astro tocado pela Lua, antes do nascimento dela. E depois a Lua, ela entrou em Leão e formou um aspecto com Júpiter, que é o regente do ascendente. Então, de alguma maneira, a Lua ela costurou Marte ao Júpiter. E o Júpiter ele está em Escorpião, regido pelo Marte. Um Júpiter que está nos termos de Marte, portanto, sob o poder do Marte. Então, esse Marte ele tem muita influência sobre essa pessoa, sobre o comportamento dela. E o Marte está na 3, que é uma casa de informações. Então, aí traz informações que não são verdadeiras, informações que são falsas. E muitas dessas informações, dessas mentiras, não eram apenas mentiras, mas também coisas exageradas sobre alguma coisa que havia acontecido. Sabe aquela pessoa que, sei lá, caiu uma maçã na sua cabeça, aí a pessoa chega falando que caiu um elefante. Então, é um tipo também de distorção da realidade. E daí vem, pela essa conexão da Lua, sair desse aspecto com Marte, e após o nascimento, assim que ela entrou em Leão, formou um aspecto com Júpiter, que traz algo que é over, né, que vem aqui com exagero. E a questão da distorção é um lado negativo que pode ser do ascendente em peixes, que é um ascendente maravilhoso, tem ótimas características, eu sempre gosto de abordá-las, né?
quando eu faço o mapa de alguém, mas tem aí essa possibilidade também, o ascendente aqui nos termos de Marte. Marte governando aí de uma forma direta ou indireta muitos desses planetas. Então, esses são os pontos, né, que representam essa compulsão por mentir. E uma questão de compulsão é algo que se forma com constância, que insiste, persiste na vida da pessoa. E se observarmos, né, tanto o Mercúrio quanto o Júpiter e o Marte, eles estão em signos de natureza fixa. Signos fixos, eles falam de coisas que duram, esse nome não é à toa. O Mercúrio ele também recebe aqui um aspecto de Saturno, isso é mais complementar, mas Saturno ele não seria um grande problema se não fosse, na verdade, o próprio aspecto do Marte, porque o Saturno pelo menos ele está em trígono, né? Os aspectos dos maléficos, mesmo quando são harmônicos, eles também trazem algumas questões, só que a quadratura ou a oposição ou a conjunção, né, que não é propriamente um aspecto, é sempre mais significativo. Então, esses são os temas que se apresentam. E curioso notar assim, que o Saturno, querendo ou não, ele toca o meio do céu, do mapa da pessoa. Ele é um maléfico que está fora de seita, o mapa ele já é considerado noturno, e o Saturno ele fica mais prejudicial de noite, e ele rege não só a casa 11 como a 12, que é a casa do mau espírito, e como o meio do céu, dentre outras coisas, pode ter a ver com a nossa reputação, aqui a pessoa ela fica com uma reputação mais manchada, e isso é um tema delicado, então aqui ela pode até obter algumas vantagens pontuais, ganhar algumas pessoas na lábia em algum momento, porém o saldo ele tende a ser negativo. E como eu comentei, isso não necessariamente tem a ver com um problema de caráter, mas no mínimo com uma questão psicológica. Pode ser também uma mistura dos dois, tá? Porque uma coisa não exclui a outra, mas aqui a gente não está na posição de julgar o caráter e sim de entender como que a mentira surge na vida do nativo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se você achou ele proveitoso, não esqueça de deixar seu like, quem sabe deixa aí um comentário e me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram, @NodoNorteAstrologia, porque eu fico mais ativo por lá, todo dia interagindo de alguma maneira com vocês. Abraços e até a próxima.